nação santista, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? É, muito tranquilo, muito bem. Acabamos de ganhar de 2-1 da equipe Deportivo Lara da Venezuela. Antes disso aí, bom dia para você que está de dia, boa tarde para você que está à tarde, muito boa noite para você que está visualizando esse vídeo à noite. Uns conhecem, outros não. Para os que não me conhecem, eu sou Ricardo Lima e esse aqui é o nosso canal Alvinegro Santista. Vamos falar sobre o jogo de hoje? Antes de falar sobre o jogo de hoje, vou pedir para vocês o quê? Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e deixe seu like. Muito importante para o crescimento do nosso canal. Vocês fazem o nosso canal crescer. O nosso canal está crescendo graças a Deus, lógico, e a vocês também, tá bom? Vamos lá falar sobre o jogo do Santos, a vitória do nosso Peixão na pré-Libertadores. O jogo começou às 19h15 e foi na Vila Belmiro. O Santos enfrentou o Deportivo Lara, esse time da Venezuela, tá bom? E, primeiro tempo, não houve gols, não houve abertura do placar. Primeiro tempo eu gostei muito da equipe do Santos, tá bom? O Santos, ele está com um esquema tático, né? Como pode ser? Um plano de jogo que faz de tudo para tocar a bola no campo no campo do adversário. Isso é muito importante. Porque não adianta ficar tocando bola no campo de defesa. Então tem que tocar a bola no campo de adversário. Ele está rodando muita bola. Isso é importante. Todo mundo está participando. Todo mundo toca na bola. Lateral toca na bola. Zagueiro toca na bola. Volante, meia, atacante, centroavante. Todo mundo toca na bola. Então ele gira muito a bola. Isso eu acho muito importante. E o time do Santos começou com João Paulo. Eu acho que ele não teve problema nenhum, a não ser uma saída errada, que ele foi tentar dar um carrinho, e aí deu tudo bagunçou tudo. Mas o Kaique Fernandes chegou e conseguiu travar o jogador da Venezuela e não houve prosseguimento da jogada por parte da Venezuela. A lateral, Vinícius Balieiro, também achei que ele se destacou, jogou muito bem, inclusive ele fez o gol, tá? Ele que abriu o placar no segundo tempo. E aí a zaga, ele jogou com Kaique Fernandes e Luan Pérez. Para mim, tem que ser Luan Pérez e mais um. Talvez esse mais um seja o Kaique Fernandes. Vamos ver, vamos aguardar. O Alisson deu uma boa proteção ali para a zaga. Ele jogou como volante, mas jogou muito recuado. Quase um terceiro zagueiro. Muitas vezes ele jogou como um terceiro zagueiro. E na outra lateral, o Felipe Jonathan também, que não comprometeu e foi bem. Foi bem. Então a linha de defesa ali gostei muito, foi muito bem. Inclusive o Kaique Fernandes, para mim, foi um dos destaques do jogo. Tá? Inclusive ele fez o gol também. No segundo tempo, o segundo gol ele fez de cabeça no cruzamento do Giamota. E aí meu campo foi formado por Sandri, que eu achei que também jogou muito bem, não comprometeu. O Lucas Braga ficou mais ali centralizado. E no ataque foi formado pelo Ângelo Gabriel, o Marcos Leonardo e o Soteldo. O meu campo, o Sandri, ainda, na minha opinião, ainda não é o Sandri que nós conhecemos. O Sandri jogou bem, tá bom? Deixa eu deixar bem claro, o Sandri jogou bem, não estou falando que jogou mal. Mas eu acho que o Sandri consegue mais que isso, sim. Inclusive, se ele for bem lapidado, ele vai ser melhor que o Pituca. Eu aposto nisso, que ele vai ser melhor que o Pituca. Ele jogou muito bem, conseguiu distribuir as jogadas também, conseguiu marcar quando precisou. O Lucas Braga, ele ficou mais centralizado, tentando armar as jogadas ali e confundindo a defesa do Deportivo Lara. Até porque muitas vezes eu vi ele alternar com o Soteldo, muitas vezes ele ia para a ponta, o Soteldo vinha para o meio. Não sei se é a função dele, eu gosto mais do Lucas Braga na ponta, tá bom? Eu não gosto do Lucas Braga centralizado no meio. Porém, como dissemos e vamos dizer sempre que está em fase de experiência, o técnico Ariel Holan está testando todos. O Ângelo Gabriel pela ponta direita jogou muita bola, o moleque jogou muita bola. Porém, como eu falo, o moleque ainda precisa ser lapidado, ele joga muito bem. Ele faz o corte muito bem para o lado esquerdo. Como ele joga na ponta direita, então ele sabe cortar muito bem para dentro do campo. Ele precisa aprimorar mais o corte para fora do campo com a perna direita. Porém, hoje ele cruzou com a perna direita, ele foi bem hoje. Marcos Leonardo também muito bem colocado. Inclusive um cruzamento do Ângelo Gabriel, ele aproveitou de peixinho, dando de cabeça. E o goleiro estando bem colocado, conseguiu fazer uma ótima defesa. Se não fosse isso, seria um golaço do Santos e um golaço do Marcos Leonardo com o cruzamento do Ângelo Gabriel. Soteldo também, assim como o Sandri, eu falo do Soteldo. Soteldo não jogou mal, tá? Não jogou mal. Porém, eu sei que o Soteldo pode mais que isso, eu tenho certeza. O Soteldo pode mais que isso.
se ele conseguir se esforçar e se ele centralizar, ele consegue mais que isso. O Soteldo tem muito mais bola que isso. Jogou bem, porém ele tem muito mais bola que isso. Assim como o Sandri também tem muito mais bola que isso. O Ariel Holan fez algumas substituições, tá? Ele tirou o Sandri, eu não entendi porque ele tirou o Sandri. Não entendi, realmente não entendi. E aí colocou o Gabriel Pirani, até porque o Sandri estava muito bem. Pode ser, e aí é o que estou achando, tá? Pode ser cansaço não, o Sandri não cansou. Duas hipóteses, ele deve ter sentido alguma coisa, que eu acho que não, eu não vi ele sair mancando nem nada. E pode ser também que o Ariel Lange, como está em fase de testes, talvez ele tenha optado por um meia, realmente meia. O Sandri, na minha opinião, ele é um volante que sabe sair jogando. Entendeu? Ele é um volante que sabe sair jogando. Tá? Ele é estilo tipo um Renato e um Pituca. O Renato também é volante, que vocês não sabem. O Renato é um volante que sabe sair jogando. Entendeu? Isso que eu estou falando. Diferente de um meia-meia. Tá? Tem um meia-meia. Como posso dizer? Um meia hoje em dia, que é o Diego não é volante. O Diego joga no Flamengo. Que diz que é menino da Vila, mas não é nada menino da Vila. Só exemplo. Não nem falava o nome dele. Diego é um meia-meia. Entendeu? Então talvez ele tenha optado por colocar o Gabriel Pirani um meia mais avançado. Não sei, pode ser que tudo que eu falei seja a maior besteira do mundo, não tem nada a ver. Mas isso aí foi o que eu achei. Porque não tinha motivo para tirar o Sandri. O Sandri estava muito bem. Também ele tirou também o Marcos Leonardo para colocar o Giamota. Tá bom? Tirou o Marcos Leonardo para colocar o Giamota. E aí o Giamota entrou um pouco mais como aquele falso 9 que ele está entrando. O Giamota entrando como falso 9. E aí a estrela do Giamota brilhou e a estrela do Ariel Holan brilhou também. O Giamota foi cobrar escanteio e aí conseguiu mirar ali na cabeça do Kaique Fernandes. Não, brincadeira, ele não mirou não. O Kaique Fernandes que estava bem colocado, e o Kaique Fernandes ele consegue cabecear muito bem. O Kaique Fernandes cabeceou pro gol, fazendo o segundo gol. Teve outra substituição também, ele tirou o Ângelo Gabriel e colocou o Bruninho. Talvez porque ele queria um pouco mais de presença de área, talvez porque ele viu que o jogo estava meio complicado, ele queria que o pessoal cruzasse mais a bola na área, porque o Bruninho ali na área, a área dele. Pode ser que tenha sido isso, pode ser que não tenha também. O importante é o quê? Nós temos que ter paciência, começo de trabalho. A Ariel Holan está testando todo mundo. E o que nós da torcida podemos fazer? Apoiar e não criticar, apenas se for crítica construtiva. E aí vai ajudar muito o Santos Futebol Clube. Próximo jogo do Santos é terça-feira que vem, lá em Caracas, na Venezuela. Não era em Caracas, era numa cidade, não lembro qual cidade, eu sei que era 300 e poucos quilômetros longe de Caracas, então os jogadores do Santos iriam descansar mais. E aí, foi mudado para Caracas e para o Santos foi muito bom. Talvez, pessoal, talvez o Paulistão seja paralisado por ordem do governador João Dória. E o Santos teria um jogo no final de semana agora, e se for paralisado, ele terá semana livre para treinamentos. O governo do estado de São Paulo está muito preocupado com esse crescimento de casos de Covid, porém está preocupado, mas ao mesmo tempo está perdido, não sabe o que faz. Infelizmente, essa a realidade. Tá? Nós não vemos um plano, não vemos nada. Aumentou os casos, lockdown. Melhorou os casos, abre tudo. Então, aumentou os casos, fecha tudo. Diminui os casos, abre tudo. Então, realmente fica nessa. Não tem um plano que realmente a gente possa acreditar nesse plano. E graças a isso, talvez o Paulistão seja paralisado. Talvez ele anuncie quarta-feira, amanhã, a paralisação do Paulistão. Se vai ser por determinado ou não, não sei. Mas tudo indica que ele paralise sim. E aí o Santos terá uma semana toda de treinamentos. E alguns jogadores podem se recuperar, tipo Marinho, até lá pode se recuperar. E alguns outros que tenham tido algum probleminha e tal. Porque todo jogo, às vezes, sempre tem algum jogador que tem algum problema, né? Alguma câmera, alguma coisa. Vai ter uma semana para recuperação. Esse jogo será na terça-feira que vem, 19h15, tá bom? Jogo de volta. Na minha opinião, seria melhor o Santos ter ganho de 1-0 do que por 2-1. Por quê? Gol fora vale muito. O problema é esse, gol fora vale muito. E aí o Santos ganhando por 2-1, o Deportivo Lara conseguiu fazer um gol aqui no campo do Santos. Sendo que se o Deportivo Lara ganhar lá por 1-0, o Deportivo Lara passa para a próxima fase. Mas o empate é do Santos.
que vai acontecer? Deportivo Lara vai ter que sair para jogar, ele vai ter que se abrir. 0-0 do Santos. Se não atacar, não faz gol. Como é que faz, então? Então o Deportivo Lara vai ter que ir para frente. Indo para frente, é melhor para o Santos. O Santos tem jogadores rápidos, o Santos tem contra-ataque rápido. Lucas Braga é rápido, Soteldo é rápido, Marcos Leonardo é rápido, ou não sei se vai ser também o... Não sei se vai ser o Bruninho, não sei, é rápido também. Jogadores da frente do Santos são rápidos, tá bom? Lucas Braga, Soteldo, Marcos Leonardo, todos são rápidos. Ângelo Gabriel, todos esses são rápidos. Então, vamos esperar, vamos aguardar para ver o que vai ser terça-feira. E vamos aguardar também para ver se esse pronunciamento do governador de São Paulo, para ver se realmente o Campeonato Paulista será paralisado ou não. Pessoal, por hoje é só. Não quero deixar o vídeo muito longo, porque apenas falando sobre o jogo, sobre essa vitória do Santos por 2-1. Tá? E vamos aguardar, vamos ver durante a semana, vamos ter mais notícias sim, durante a semana. Vamos voltar aqui com mais notícias. E esperamos que tenhamos notícias boas, somente notícias boas, tá? Por hoje é só. Fiquem com Deus. Vamos acreditar no trabalho que está sendo começado agora, tá? Porque para mim, eu avalio o jogo de hoje. Avaliar o jogo passado que a gente tomou de 4-0 do São Paulo não tem como, porque aquilo ali foi um pasto, né? Não foi um campo. Campo, vocês viram hoje o que é um campo de futebol, realmente, tapete, bela irrigação. Aí vocês viram que realmente é um campo de futebol. Vila Belmiro, o pessoal critica, mas é um tapete lá, um tapete. Em ambos os sentidos, é um tapete, tá? Mais uma vez, por hoje é só e fui!